Fabrício Carraro, Program Manager da Alura, de novo chegando para mais um episódio da nossa websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde toda semana a gente vê e bate um papo com brasileiros e brasileiras que foram trabalhar com tecnologia fora do país. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que é a discriminação. Os brasileiros e brasileiras vão falar se existe, se eles sentiram na pele ou com amigos discriminação nesses países onde eles foram morar e trabalhar. Mas sem mais delongas, vamos diretamente para as Américas. É um tema que é complicado, né, para imigrante, principalmente para imigrante que não passa como local, né. Apesar de eu pessoalmente não ter sido vítima, né, de discriminação no país, pelo menos não que eu saiba, né, não visivelmente. Eu conheço muitas pessoas que foram. Minha esposa foi vítima de discriminação. E é até engraçado que minha esposa é loira e branca, né? Mas ela tem um sotaque visível, né? Ela tem um sotaque que é bem perceptível, que ela não é uma pessoa local dos Estados Unidos. Não tem como você dizer que não existe discriminação nos Estados Unidos, porque tem sim, tem muita discriminação para imigrante, tem muita discriminação por classe social, tem muita discriminação pela sua aparência, né? Uma coisa que era engraçado de perceber quando a gente morava na Filadélfia, que tinha uma escola católica, que era bem na esquina, né, da nossa rua. E era visível, né, que nessa escola católica, que era uma escola privada, a maior parte dos alunos eram todos brancos, né, e você via uma ou duas crianças que eram pretas, né, ou mestiças, né, enquanto quando você olhava para as crianças saindo das escolas públicas, né, da cidade, a maior parte das pessoas das escolas públicas ou eram negros ou eram pessoas que tinham feições mais latinas. Dá para ver que tem essa separação visível na sociedade, né, nas grandes cidades isso é bem visível. Você sentiu ou não discriminação depende muito dos ambientes que você participa, né? Trabalhando nas empresas que eu trabalhei, participando dos eventos de tecnologia que eu participei, eu não via muito isso porque é um público muito de imigrante, né? A maior parte das pessoas são imigrantes, é muita gente que veio ou de outros estados ou de outros países, né? Então todo mundo é muito diferente, você não vê muito essa coisa de todo mundo é muito igual. Eu acho que é um ambiente um pouco mais diverso, né? Pelo menos nos ambientes que eu estava, nas empresas que eu trabalhei, lá na Filadélfia, Nova York e aqui em Orlando também. Muitas vezes eu vejo a pessoa dizendo, não é importante que o seu sotaque seja limpo, né, no inglês. Eu não digo isso, certo? Eu nunca vou dizer para você que que você não trabalhar no seu sotaque e trabalhar na sua pronúncia não é uma coisa importante, porque as pessoas têm preconceito e elas vão discriminar sim pelo seu sotaque, né? Já vi muita gente fazendo brincadeira com sotaque de outras pessoas, sotaque de indiano, sotaque de chinês, que é uma coisa muito chata, e muitas vezes você vai encontrar isso no dia a dia, né? Infelizmente essa é a vida do imigrante, né? Principalmente o imigrante que não passa diretamente como local. Me perguntaram, existe? Conhece alguém que já sofreu? É óbvio que existe, né, pessoal? As pessoas tendem a imaginar que fora do Brasil tais coisas não existem, não existe violência, não existe roubo, não existe... Mas existe. Eu não sofri, eu conheço algumas pessoas que sofreram discriminação. Normalmente há um desentendimento por sotaque, há uma coisa assim leve, mas nada muito agressivo. O Canadá precisa do imigrante para existir, para crescer. A economia diminuiria se não tivesse imigração. E o Canadá está aberto a imigrantes há muito tempo, com um processo digitalizado. E você morando nos grandes centros, você tem pouca chance de encontrar discriminação, porque é um ambiente mais welcoming, né, que abraça você. Mas você indo mais para o interior, você vai achar um pessoal de mentalidade mais fechada, você vai achar um pessoal com dificuldade de entender o seu sotaque. No geral, é bem tranquilo. Vou falar especificamente da cidade onde eu moro, que é Braga, onde tem uma quantidade de brasileiros já muito grande, então o pessoal acaba por estar um pouco mais acostumado com isso. Eu já vi coisas do tipo de uma discriminação principalmente contra mulheres brasileiras, ou então, por exemplo, já vi alguma coisa até na escola da minha filha, onde alguns professores tinham uma visão de que o Brasil era uma terra de
crimes e assaltos e tudo mais, é uma coisa muito generalizada. Então, tem que tomar um bocadinho de cuidado nessas situações. A minha experiência aqui, no geral, funciona muito bem e a gente é bem tratado na maior parte do tempo. Eu tive uma experiência, por exemplo, com a saúde pública recente e foi tudo muito tranquilo. A gente foi super bem tratado. Porém, dependendo do hospital e dependendo da situação, você pode ver coisas do tipo que a gente tá como se a gente estivesse tirando algo de alguém que nasceu português, certo? Então, vale a pena que ter um pouco de cuidado e entender o que está acontecendo ali e tomar certas distâncias, pelo menos essa é a dica que eu te dou, de situações que podem gerar esse estresse e esse desconforto. Eu posso dizer, talvez aqui por um pouco de sorte ou acaso, não aconteceu nada diretamente comigo ainda. Inclusive, por um acaso aí do destino, tem uma pessoa que eu moro no 7º andar e tem um senhor que mora no 10º andar, português, que tem alguns imóveis lá na cidade que eu nasci, lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e de vez em quando a gente para, tromba e troca uma ideia. Então, existem pessoas e pessoas, e aí é aquele negócio. Não é sempre perfeito, nem tudo é um mar de rosas. Em relação aos brasileiros aqui, em A Coruña especificamente, eles gostam muito, porque o time aqui da cidade é o Deportivo La Coruña e os ídolos do time, que são os ídolos da cidade, são brasileiros, né? Que é o Bebeto, Mário Silva, Djalminha. Então, assim, sempre que você fala que é brasileiro, eles adoram. Foi, assim, o primeiro lugar fora do Brasil que eu vi isso, de ter essa admiração pelo Brasil, muito focado no futebol, mas eles sabem também que os brasileiros que vêm aqui já me falaram isso, né? São muito trabalhadores e tudo. Tem muitos restaurantes brasileiros aqui também, do que eu já viajei aqui, até outras partes da Espanha, né? Já fui em Madrid, Pamplona, na Galícia mesmo, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu vejo um respeito muito grande, até porque mais da metade é imigrante aqui em Londres, né? Especificamente aqui em Londres. Se houvesse muito desrespeito, sabe, nada organizado, cara, nada ia funcionar. Então, as empresas não iam funcionar, nada ia funcionar aqui, sabe? Então, o que eu vejo é que, no geral, há muito respeito. Eu nunca sofri preconceito, até mesmo não falando inglês, as pessoas me respeitavam muito, paravam, falavam devagar, tentavam me explicar, tentavam fazer com que eu entendesse aquilo que eu precisava entender, mesmo não falando muito bem o idioma. Então, pelo contrário, eu me senti muito bem e para conversar, para falar, para me desenvolver no trabalho, na empresa onde eu tô. Na minha experiência, né, vivenciando aqui esses 4 anos, eu nunca tive nenhum discriminação, nunca sofri discriminação nem nada, assim, bem tranquilo mesmo. A discriminação, infelizmente, existe. Eu sou uma mulher latina, de pele preta clara. Quando eu chego aqui, eu sou identificada como uma pessoa que talvez tenha vindo da Espanha, por exemplo. E eu sinto isso menos, mas eu sei que para várias outras pessoas isso vem de maneira muito mais forte. Eu já passei por várias situações aqui de reclamarem porque eu não estava falando alemão de maneira fluente e de ouvir piadinhas do porquê que um estrangeiro estava executando trabalho. Existem várias situações aqui onde os estrangeiros ganham menos do que as pessoas alemãs, executando a mesma tarefa. Essas situações, elas são muito recorrentes. E existem várias situações que acontecem todos os dias porque eu sou imigrante e porque eu não sou uma pessoa branca, loira e claramente não sou uma pessoa alemã. E isso acontece com vários amigos. Eu tenho casais de amigos de outras nacionalidades que também têm o mesmo problema. Algumas pessoas são brancas, outras pessoas são pretas, outras pessoas são asiáticas e todas elas têm experimentado discriminação de maneiras diferentes. Embora eu saiba que esse tópico seja muito mais sensível em outros lugares, aqui não deixa de existir. Mesmo Berlim sendo uma cidade muito internacional, isso acontece aqui ainda. Então, quanto mais para a periferia da cidade, né, para os entornos da cidade, a gente vai, mais propenso disso acontecer fica. Já aconteceu comigo de ser expulso de ônibus porque
o meu cachorro não estava usando a focinheira e eu tendo um cachorro há 3 anos. Isso nunca tinha acontecido com ele antes e o motorista gritou comigo, me expulsou do ônibus e eu tenho certeza que ele não faria isso com uma pessoa alemã. Só que no momento eu não pude brigar porque realmente o meu alemão não era o suficiente para brigar. Então esse tipo de coisa, esse tipo de microagressões vão acontecendo o tempo todo. Algumas situações são muito mais graves, situações onde já tive que ir à polícia, outras realmente não tinha muito o que fazer, mas a vida de ser imigrante é isso. Eu sou uma pessoa branca com olhos azuis, semi-loiro, então eu passo por um sueco na rua bem fácil aqui. Só que eu já vi casos, já conheci pessoas que sofreram sim discriminações, principalmente pessoas que têm a pele mais escura ou então que claramente não parecem suecas, né? Pessoas que você olha assim e claramente não parecem suecas, tem algum traço que seja, por exemplo, árabe, que seja sul-americano, né? Latino-americano. Então, já ouvi casos, são poucos que eu ouvi, mas não são inexistentes. Eu sei que existem casos aqui também, existem grupos muito radicais, especificamente contra árabes, contra alguns latino-americanos, mas esses grupos eles não são tantos, eu não sei qual é a gravidade deles aqui, mas existem. Eu já ouvi falar de algumas pessoas, mas eu nunca presenciei eu mesmo, né, isso acontecendo. Grupos de extrema-direita que são contra imigrantes, então é uma taxa menor do que em alguns outros países, né, mas não é um problema inexistente aqui, é um problema sério que o pessoal tá tentando lidar também. Em termos de discriminação, a África do Sul tem uma história conhecida mundo afora sobre o período do Apartheid, que acabou em 1994 com a eleição do Mandela. E foi quando acabou um governo que era de minoria branca e passou a ser um país democrático onde todo mundo tinha direito ao voto. Até hoje, assim, 30 anos depois, tu ainda vê no país muito das marcas disso. A África do Sul não é conhecida muito como um país que sofre com xenofobia, mas ainda tem um problema racial aqui muito forte. Particularmente falando, eu nunca sofri preconceito algum aqui com sul-africanos, eu sempre fui muito, muito bem respeitado, nunca tive problema. A minha esposa, que ela é parda, a gente já experimentou certos preconceitos, ela já experimentou certos preconceitos, eu diria sutis, assim, não foram muito escancarados, especialmente quando a gente estava fazendo uma viagem mais pro interior do país. Ela percebia muito pessoas olhando de maneira estranha para ela, especialmente pessoas mais velhas, que no interior do país tem muito assim, essas famílias mais velhas, mais tradicionais, um pouco parecidas assim, com o Brasil. Então, nessas regiões, ela sofreu um pouco. Em termos de xenofobia, a África do Sul tem um problema racial bem mais complexo dentro da sociedade. Falando com locais, falando com outras pessoas, eles têm certo problema aqui com imigração do continente. Então, assim, a África do Sul, os padrões do continente, ela é uma economia bem robusta. Então, tem muito caso de imigrantes ilegais vindo do Zimbábue, vindo de outros países do continente, especialmente os países que fazem fronteira com a África do Sul. E já ocorreram alguns embates, alguns protestos até bem agressivos com relação a esse fluxo migratório. Então, de volta e meia aparece alguma coisa no jornal, algum problema, alguma tensão com relação a esses protestos. Aqui no Japão tem discriminação? Sim, tem discriminação. Claro que em cidades como Tóquio você vai sentir um pouco menos isso, porque a quantidade de estrangeiros que vivem ali é muito maior do que em outros lugares. Saindo ali de Tóquio, você começa a sentir um pouco mais dessa discriminação e um pouco mais da falta de costume, de adaptação a diferentes culturas por parte dos japoneses. Se você está no país para turistar, a chance de você sentir essa discriminação ela é muito menor. Mas a partir do momento que você vive no país, e principalmente no ambiente de trabalho, é onde
eu creio que se sinta um pouco mais essa discriminação por parte dos japoneses. Porque, infelizmente, aqui no Japão, por mais que você viva 18, 20 anos, por mais que você fale a língua muito bem, conheça tudo do país, você sempre vai ser o estrangeiro. E aqui no Japão eles sempre vão priorizar primeiro o japonês do que o estrangeiro. O Japão ele não aceita, por exemplo, você faz uma faculdade no Brasil, muito dificilmente você vai conseguir exercer sua carreira naquilo que você estudou aqui no Japão. Porque o país ele não reconhece, ele não aceita a profissão, o profissional, a não ser que uma empresa tenha te contratado diretamente daqui para exercer essa função, mas geralmente as pessoas vêm primeiro, né, para tentar arrumar alguma coisa aqui, exercer alguma coisa aqui, mas chegando aqui percebe-se que ela não vai conseguir trabalhar dentro daquilo que ela estudou no país dela, porque o Japão ele não aceita. Então, nesse ambiente de trabalho, eu acredito é onde que você vai sentir um pouco mais dessa discriminação. Por exemplo, dentro das fábricas, onde a grande maioria dos estrangeiros trabalham, também se tem muita discriminação. E muitas das vezes eles não vão te dizer diretamente, tipo, eu não gosto de você, sei lá, volta para seu país. Mas tem casos que acontecem na internet, a gente vê muitos casos assim de estrangeiros que, sei lá, criam conteúdo em japonês falando sobre alguma coisa do Japão. Aí você vai lá no comentário e vê um monte de japonês falando assim, se você não tá satisfeito, volta pro teu país. Por que você tá aqui então? Mas assim, no cara a cara, geralmente eles não vão te falar nada. Muito difícil isso acontecer. Quando você fala japonês, não, tudo bem, eles vão te atender normal, vai ser tudo normal. Agora, quando você tem essa dificuldade na língua, em alguns lugares, você vai perceber sim essa falta de paciência em querer ajudar. Eu, pessoalmente, nunca sofri nenhum tipo de discriminação direcionada à minha pessoa aqui na China. Nunca tive nada desse tipo. É importante salientar que a minha experiência de vida não reflete a experiência de outros estrangeiros que aqui na China vivem. O que eu vejo acontecendo muito aqui na China é uma coisa diferente, que é tipo o que eu descrevo como dor de cabeça adicional para quem é estrangeiro que vive aqui na China. Burocracia é um problema institucional aqui na China, os chineses têm que lidar com burocracia, mas assim, para estrangeiro, tudo é mais complicado aqui na China, tudo é mais difícil nessa questão. Então, por exemplo, para ir no banco, os chineses só mostram o cartão de identidade deles lá e resolvem tudo com o cartão de identidade. Aqui, para mim, como estrangeiro, toda vez que eu tenho que ir no banco, eu me deparo com uma situação que do outro lado do guichê tem 3, 4 chineses olhando para o computador, não sabendo o que fazer com os meus documentos, porque ninguém sabe como lidar, né? E assim, é um problema que eles conseguiriam resolver de forma fácil, mas eles não resolvem. Uma outra dor de cabeça adicional tem a ver com uma questão mais geopolítica, né? Então, o que eu já vi como tendência aqui na China é que o governo chinês tende a causar problemas para quem é cidadão de países com os quais a China está tendo alguma treta no momento, né? Então, o grande exemplo disso foi alguns anos atrás que o Canadá prendeu uma executiva de uma grande empresa chinesa lá no Canadá, e a resposta chinesa foi começar a prender cidadãos canadenses que estavam vivendo aqui na China, né? Não necessariamente esses caras tinham algum crime que eles cometeram, mas essa foi a resposta. E isso, assim, deixa boa parte da comunidade de expatriados aqui na China meio que à mercê do que o seu país está fazendo, entendeu? E é algo assim que não é muito legal. Então, tem vários países, por exemplo, os Estados Unidos têm recomendações de não viajar para a China, né? Isso era pior durante a época da pandemia, que a China estava tendo relações muito ruins com os outros países. Agora melhorou um pouco. Outros tipos de discriminação que eu vejo ocorrendo aqui na China são mais entre a comunidade chinesa mesmo, né? Então, eu vejo que os chineses, principalmente aqui das cidades grandes, eles são meio elitistas com quem são
de regiões mais rurais, regiões mais pobres. E eu vejo também que há uma certa discriminação com relação a mulheres, assim, tipo, no mercado de trabalho, é um pouco mais difícil para mulheres, principalmente entre seus 25 e 35 anos, conseguir emprego, porque eles acham que você vai ter filhos. Né? Então, isso é algo assim que eu vejo acontecer. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha numa empresa e ela já falou que já cansou o máximo que ela consegue. Ela não consegue subir mais do que isso pelo fato dela ser mulher. Né? Eu vejo isso acontecendo. Isso, infelizmente, é uma coisa aqui na China. A Austrália tem em torno de 240 anos, então eles têm uma mentalidade mais, vamos dizer assim, pra frente. E por ser um país muito jovem, eles não têm esses resquícios de preconceito histórico que estão enraizados em muitas sociedades, infelizmente. Você vê isso nitidamente quando você vê a porcentagem de imigrantes na Austrália. Hoje, 30% da Austrália é feita de pessoas que nasceram fora do país, imigrantes. Isso quer dizer, então, que boa parte da Austrália, principalmente na economia, gira em torno bastante da imigração, do turismo, de pessoas vindo para a Austrália. E não só gente, você vê também igrejas, crenças, religiões, restaurantes, tudo multicultural, assim, de todos os tipos. Isso é um ponto muito bom. E eu, desde que cheguei aqui na Austrália, eu nunca experienciei nenhum ponto de preconceito. E eu não tô dizendo nem algo explícito, ninguém virar pra mim e falar assim, volta pro seu país. Não, eu não vivenciei nenhum olhar que eu senti, um olhar de preconceito, um olhar de você não é daqui, um olhar de você é menor que eu por você ser de outro lugar, sabe? É um país totalmente acostumado com imigrantes e é um país muito novo. Por isso, assim, eles aceitam muito bem. Então não venha pra cá com um preconceito. Eu tenho amigos tatuados que antigamente ficavam me perguntando, pô, será que eu posso ir pra Austrália? Será que eu vou sofrer preconceito por ter tatuagem, alguma coisa do tipo? Eu tenho uma tatuagem bem grande. Tudo bem que essa aqui eu fiz recente, mas mesmo assim, quando eu contei pro meu trabalho, as pessoas ficaram super felizes. Assim, não tem um olhar de preconceito, pelo menos nos relatos que eu tive e no que eu vivi, no contexto que eu vivi, né? Não venha pra cá achando, pô, mas eu não sei nada de inglês, eu vou sofrer preconceito. Não, eles estão acostumados com isso e eles totalmente vão entender, repetir 2, 3 vezes e não vão te olhar de cara feia nem achar nada do tipo, porque isso é normal na cultura deles. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E só uns recadinhos aqui antes da gente terminar o episódio. Como sempre, se você quiser seguir outras pessoas, outros brasileiros e brasileiras que foram morar fora do país, no Alouraverso a gente tem o podcast Dev Sem Fronteiras, onde eu, Fabrício Carraro, toda semana entrevisto pessoas que foram, mas cada semana um episódio com uma pessoa apenas. Também, se você quiser acompanhar novidades da tecnologia, Reels, a gente tem um novo Instagram do Hipsters, que é o hipsters.tech, tudo por extenso. Vai lá, tá imperdível. E também, essas pessoas, brasileiros e brasileiras que foram trabalhar fora do país, eles precisaram aprender um idioma para trabalhar lá fora, né? Seja o inglês ou o espanhol. E para isso, no nosso grupo aqui, a gente tem a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol desde o nível iniciante até o nível avançado. E também, no inglês, a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado exatamente em entrevistas de emprego para trabalhar fora do país, reuniões de trabalho e coisas nesse sentido. E para assinar a Alura Língua é muito fácil. Você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br ou também, dentro da própria Alura, você pode assinar o Plano Pro, que aí você vai ter acesso tanto à Alura Língua, mas também à Luri, que é a inteligência artificial da Alura. E a gente se vê semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.